Shalom, Ravaria, paz do Senhor a todos os meus amigos, que Deus abençoe. Pessoal, eu sou o apóstolo Cláudio, mais uma vez, eu quero já agradecer a Deus por esse momento, né, de reflexões teológicas, de visões teológicas, falando exclusivamente da Bíblia e de revelações e convicções teológicas de alguns pastores, de alguns teólogos, enfim. Bom, pessoal, mas antes de mais tudo, eu quero aqui, em nome de Jesus, quero te convidar você para estar amanhã conosco, na terça-feira. Nós temos aqui a consagração, oração, a partir das 19h30. Na quarta-feira, pela manhã, pela manhã não, quarta-feira à tarde, tarde da bênção. Vai estar aqui a missionária Fátima, a evangelista Maurícia, diaconisa Célia. Olha aí, está sendo uma benção, viu, irmão? Está sendo uma benção essas campanhas aí, esses cultos à tarde. Deus tem derramado da unção e da benção aí. Isso eu estou dizendo na quarta-feira, tá? E na quinta-feira nós temos aí uma campanha poderosa, baseada ali nos ossos secos, quando Deus aí ajunta os gravetos, ajunta as varas, né? Vai ser bênção também, tá bom? É evangelização para edificar aí os irmãos aí que estão afastados, algum desigrejados. Venha, vai ser bênção, tá bom? Vai ser bênção, tá? E no sábado, se eu não me engano, no sábado nós temos culto dos varões. Vai vir um abençoado aí, vai me pregar, vai ser bênção, tá? E no domingo aí, culto da família, tá bom? A bênção é grande. Bom, pessoal, as 5 visões acerca da escatologia, do arrebatamento da igreja. 5 visões eu quero aqui passar. Então você que é pós-tribulacionista, você que é pré, eu sou pré, vou deixar bem claro, pré-tribulacionista, pré-milenista, tá? Então eu sou pré-tribulacionista, tá bom? Mas respeito as pessoas que têm outras posições teológicas, isso não interfere na salvação, tá, irmão? Então fique em paz, não interfere a linha escatológica, não interfere na salvação, tá bom? Apenas uma posição teológica de cada pastor, de cada mestre, de cada teólogo, e nós vamos discutir as 5 visões do arrebatamento, da escatologia bíblica. E você tem caneta? Coloca canetas e papel na mão aí, tá? Para vocês anotarem aí, eu creio que vai ser bênção para o teu ministério, tá bom, pessoal? Ah, pastor, mas se eu for pregar após da sua igreja, eu sou pós, se eu for pregar, simples, irmão. Assim que você vai pregar acerca da visão pós-tribulacionista, você tem que colocar a visão pré-tribulacionista e respeitar as visões para que não entre em conflito, porque a nossa visão aqui não é conflitar nenhum irmão, nenhum teólogo, nenhuma visão, tá? Mas apenas expor para que você venha aí ler, você venha aí decidir qual visão você se inspira melhor na Bíblia, e eu creio que Deus vai abençoar poderosamente, tá bom? Bom, eu estou abrindo a Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, nós vamos ler para nós iniciar aí esse estudo teológico, tá bom? Então vamos lá? Você vai ler comigo? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, vamos lá. Tá aqui, eu estou na igreja, tá vendo, pessoal? A igreja está vazia aqui, tá? Estou eu aqui, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vocês comigo aqui, tá bom? Tá, então vamos ler aqui? Então vamos lá? Olha só. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, tá surrada, irmão. Quem quiser me dar uma Bíblia, fica à vontade, tá bom? Eu gosto da Bíblia Topson, tá bom? Topson. Não é porque é melhor do que a outra, de maneira nenhuma, é que eu já acostumei com a Bíblia Topson, tá bom? Vamos lá? Versículo de número 13, tá assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, olha aí, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor
descerá do céu com grande brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram, aqui ele falou que morreram, lá ele falou dorme. É só uma questão de amenizar aí a palavra, mas morreram todos eles, tá bom? Não estão dormindo não, vamos lá. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então tá aí, pessoal, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, uma lida panorâmica aqui, e agora vamos colocar aí no pedestal para nós discutir acerca desta instrução, dessa visão teológica, não somente dela, mas as outras visões também, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, pronto, deixa eu colocar aqui, para nós podermos aí começarmos a falar acerca dessas visões, tá, pessoal? Peraí. Vou colocar aqui direitinho. Pronto, agora sim, né? Vamos orar, pessoal, para que Deus venha nos dar essa interpretação, para que Deus venha nos dar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque Tu és o Deus poderoso na terra. Abençoa, Senhor, estas vidas. Senhor, eu já repreendo essa dor de cabeça que está na vida desse irmão, desta irmã. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que sara. Nos dá a Tua graça para falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Revela-nos, Senhor, o Teu querer, em nome do Senhor. Amém, pessoal? Bom, vamos lá? Bom, como eu li aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13... Se você quiser compartilhar também essa live, fica à vontade, tá bom? Se quiser também dar sua opinião também, fique à vontade. Vai nos ajudar muito nessa reflexão. Mas vamos aqui mostrar as 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. 5 visões tem acerca do arrebatamento da igreja. Nós sabemos que no pré-milenismo, a visão escatológica que defende a volta de Jesus antes do milênio na Terra é diferente que alguns podem pensar aí, pessoal. Estou falando do pré-milenismo, tá? Existe pelo menos 5 visões do arrebatamento da igreja, da qual nós vamos tratar nesta noite. 5 visões. E seria até mesmo interessante analisar cada um em particular. Tá? Se você pode analisar comigo, é bom nós analisar. Por quê? Porque a seguir, aqui, nós vamos apresentar cada uma dessas visões. Para quê, pastor? A fim até mesmo de você, leitor, ou você, ouvinte, né? Possa até mesmo tomar conhecimento de cada uma dessas visões e, ao mesmo tempo, pessoal, aqui, perceber o que pode, da escatologia bíblica aqui, ser uma matéria tão polêmica que nós vemos aí em muito lugar. Então, vamos ver primeiro, o primeiro aqui que nós vamos apresentar é o arrebatamento, papel e caneta na mão. A primeira visão, o arrebatamento no pré-tribulacionista, o arrebatamento no pré-tribulacionista, que sou eu acredito alguns aí são pré-tribulacionistas, tá? A visão pré-tribulacionista parte da perspectiva de que a igreja será arrebatada da forma surpreendente, né? E até mesmo secreta. Ela vai surpreender a muitos, vai ser também secreto, tá? Porque antes da grande tribulação, nós acreditamos que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, tá? E nós encontraremos, como nós lemos ali, encontraremos com Cristo ali nos ares, tá? E depois será levada por Cristo e ao céu, na casa do Pai, onde está escrito lá em João capítulo 14, uma promessa, né, que ele faz, onde o próprio Deus está. Então, o Pai, para
para cumprir aí as promessas no Evangelho segundo João, que eu acabei de dizer, versículo de número 14, você pode ler de 1 ao 3, vamos falar sobre o pré-tribulacionismo, da qual eu faço parte, vou colocar a mim primeiro, depois eu coloco os irmãos aí, vai ser melhor dos irmãos familiarizar cada visões aqui, tá? Então está escrito assim, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 13. Eu quero mandar um abraço para o Bispo Roberto. Deus abençoe Bispo Roberto e toda a igreja pentecostal, povo de Deus unido para Cristo. E Deus abençoe a sua vida, homem de Deus, Bispo, tá? Qualquer dia vem aqui, tenho certeza que vai ser uma bênção ver você pregar aí, um homem de unção e de oração. Deus abençoe. Então vamos lá, pessoal, deixamos um pouquinho, voltamos para a Bíblia, está escrito em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, vamos ler aqui, está escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, olha só as vírgulas, tá, pessoal? Estejais vós também. É isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 3. Então, esse ensino bíblico aqui, das últimas coisas, né? Você pode compartilhar aí, tá bom? Porque essa aqui é a visão pré-tribulacional, ou pré-tribulacionista, né, como muitos querem dizer aí, da qual eu faço parte. Então vamos continuar no pré. Os pré-tribulacionistas, eles enfatizam o conceito neotestamentário, ou seja, da iminência, que é a volta do Senhor, a iminência da volta de Jesus, que pode ser um período longo, embora o momento exato ninguém sabe, mas sim está nas mãos do Pai, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 7, ensina que o arrebatamento se dará antes do início da tribulação, tá? E até mesmo ressalto que a partida dos crentes para estar para sempre com o Senhor, ele assinala o começo da tribulação. Reconhece que o arrebatamento, né, Jesus virá para os santos, a fim de mais tarde retornar em juízo com os santos. Então, ele vai arrebatar a sua igreja, que são os santos, e depois virá, né, no juízo com os santos também para o juízo, tá? Essa é a visão pré-tribulacionista. Ao final da tribulação, que se dá comparada ali, acredito, 7 anos, né? Tá lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, né? Essa verdade aqui, 7 anos, eu, pela escatologia bíblica, acredito, tá, pessoal? Tá? Então, essa verdade foi por demais negligenciada durante o curso da história da igreja, né? Por causa do surgimento aí do amilenismo, né? E do pós-milenismo, né? Que nós podemos ver lá em escatologia, Apocalipse capítulo 19 e versículo de número 14, né? Então nós vamos aqui falar das últimas coisas, para que nós possamos aí verificar esta visão pré-tribulacionista, tá bom? Tem um escritor interessante que é o Millard Erickson, em seu livro, né, até mesmo escreveu um livro escatológico, e falando sobre o pré-tribulacionismo, ou pré-tribulacional, né, que somos eu e acredito que muitos aí, que faz as seguintes afirmações: o ponto de partida para o exame do pré-tribulacionista insiste em que realmente será a grande tribulação, uma tribulação inigualável, tá? Em que, né, em que em toda a história
que nós conhecemos como mundo, né? Tempos, época, em toda a história, embora alguns escatologistas ressaltam que a igreja tribulacionista vê essa grande tribulação de forma não intensa, para ele não é uma coisa tão intensa, tá? Que não pode ser facilmente confundida com a tribulação de forma geral. Então, nós vemos aqui que o arrebatamento da igreja, nós acreditamos, é a coisa típica, a única, nunca houve, né, sobre a terra e sobre os eventos aí bíblicos da qual a história nos recomenda. Então, esse é o pré-tribulacionista, tá? Segundo, depois eu vou, assim, um tempo que der melhor, eu vou trazer aí por completo sobre o pré-tribulacionista, sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 10, enfim, sobre vários textos, né, sobre Apocalipse capítulo 7, sobre a grande tribulação. Então, nós vamos sobre as duas testemunhas, os 3 anjos, acho que já falei aqui também, tá? Mas nós vamos deixar isso aí para o seguinte, quando nós formos falar acerca da ação completa dos pré-tribulacionistas, tá? É só para você ter um parâmetro da primeira visão, que é pré-tribulacionista. A segunda aqui, a segunda visão se chama meso ou até midi-tribulacionista. O meso é aquele que está no meio, tanto ele é a favor do pós, como ele é a favor do pré, como é a favor até mesmo do preterista. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, vamos falar do meso, essa é outra visão. O meso ou midi-tribulacionista também é uma visão escatológica acerca do arrebatamento da igreja ou da volta do Senhor, né? Da qual nós entendemos aí, tá bom? Então, de acordo com a visão do meso-tribulacionista ou o midi-tribulacionista, a igreja não será arrebatada nem antes e nem depois. Olha só, essa é a visão do meso-tribulacionista. Ou seja, a Silvanete está conosco, Deus abençoe. Silvanete é uma bênção de Deus na nossa vida. Deus está preparando a alção, né, irmã Silvanete? A bênção é grande. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que nós possamos estar sempre orando pela família da Silvanete, que é uma bênção aqui na casa de Deus para todos os irmãos. Que Deus abençoe ela, o seu esposo e seus filhos. Deus abençoe, viu? Tá? Continuamos aqui, falando aqui da segunda visão, que é o meso-tribulacional, ou midi-tribulacional. Então, eles acreditam aqui, né, como eu estava falando, eles se referem como até mesmo o propósito aqui, o nome mesmo, né? Nessa visão, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Então, segundo o meso-tribulacionista, a igreja passará pela primeira metade da tribulação, e mais antes da grande tribulação propriamente dita, como eu disse aqui, onde o próprio anticristo deflagrará uma perseguição com o fim de martirizar os servos do Senhor Jesus Cristo que estarão aqui na terra, a igreja, pessoal, será arrebatada para estar com Cristo. Eu vejo esse ponto de vista, tomo um compatibilismo escatológico aqui. Por quê? Porque ele tenta aqui harmonizar, tá, as duas visões. Então, mesmo assim, ele está no meio. Então, tanto ele está a favor do pós-tribulacionista, como ele está a favor do pré-tribulacionista. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo, ou até mesmo o pós-tribulacionismo, como ele está aqui, o protagonismo, que é até mesmo um leitor das escrituras, ele aponta para o fato de que o medi-tribulacionista tem uma variedade de opções no que respeita ao tempo exato que se dará ao arrebatamento. Mas aqui, pessoal, é aquilo que eu digo, ele está no meio, está tanto a favor de um como a favor do outro. Mas todos concordam que a igreja fiel estará na terra, ao menos na primeira parte da tribulação. É isso que eles acreditam. E em geral, pessoal, os midi-tribulacional, ou midi-tribulacionista, ou meso-tribulacionista,
entende que a primeira parte da tribulação é um tempo de paz, tá? Enquanto o anticristo está se estabelecendo o seu governo, e a maioria deles acredita que o arrebatamento será dado ao toque da sétima trombeta do Apocalipse, onde está escrito na escatologia, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15, a qual eles associam, né, até por eles, que a última trombeta, que está escrito lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 15, versículo 52, que por sua vez parece a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É claro que não é, mas vamos deixar aqui o que eles acreditam. Eu já falei do pré, estou falando do mesmo, tá? Me acompanha aí. Entretanto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, só é mencionado uma trombeta e não uma sequência delas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o mesmo se aplica à última trombeta citada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, porque aqui Paulo, ele utiliza a palavra última para indicar o encerramento do período da igreja. Então, por isso que ele fala, ó, eu acredito que Paulo está falando sobre a última trombeta de salvação, tá? A última trombeta do período da igreja, que Paulo está dizendo aqui. E o apóstolo também diz que a trombeta soará, e não há indicação, pessoal, de que seja a última de uma série de trombetas que vai soar ali no capítulo da qual ele se refere aqui. Por quê? Porque antes que a ira de Deus, né, vamos deixar bem claro, venha sobre a terra, né, eles convocam então os crentes, e é chamada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é diferente, tá? E ao mesmo tempo a chamá-la última, querendo dizer que é a última trombeta para esse tempo. Não descarta a sequência das 7 trombetas angelicais, da qual está escrito que virão mais tarde, tá? E durante a tribulação, né, da qual nós podemos ver ali. Então, para encerrar aqui sobre o meso-tribulacionismo ou mid-tribulacionista, esta visão, para nós encerrar esse tópico aqui, da qual passei para os irmãos, espero que os irmãos estejam anotando, com papel e caneta aí. Eu quero deixar registrado que disse Milad Erickson, um estudioso acerca da visão meso-tribulacionista, em seu livro Escatologia segundo Erickson, né? O mesmo tribulacionista é o ponto de vista de que a igreja passará pela primeira metade daquilo que identificado como a grande tribulação, ou como os 7 anos, né, da 70ª semana de anos, da qual está registrado lá no livro de Daniel. Tá bom, pessoal? Então, encerramos essa segunda visão. Falei do pré-tribulacionismo, que eu participo do pré. Agora estou falando do meso e também do mid-tribulacionismo, que é a mesma visão, tá? E vamos na terceira visão. Eu prometi para os irmãos 5 visões escatológicas sobre o arrebatamento da igreja. Você que está aí desde o começo já deve ter anotado. Então vamos falar aqui agora dos pós-tribulacionistas. De alguns que era pré se tornou pós, e está uma confusão terrível aí. Algumas pessoas têm, né, até mesmo ficado entre uma, entre outra. Vamos falar sobre o pós também, por que não? Por quê? Porque o arrebatamento aqui, que o pós-tribulacionista acredita, que é a terceira visão, os defensores desta visão entendem que a igreja de Cristo não será arrebatada antes da grande tribulação, mas, ao contrário, a igreja, na visão deles, passará pela grande tribulação. E um dos argumentos usados por eles para validar a sua assertiva é que a igreja dos nossos dias não é melhor do que a igreja do 1º e 2º século, da qual nós vimos aí que passaram. Alguns foram comidos por leão, enfim, outras coisas a mais. Outro foi Hitler, né? Fez aquela matança com muita gente. Então eles acreditam que nós não somos diferentes dessa igreja.
a qual foi até mesmo perseguida, foi martirizada pelos que eram hostios à mensagem de Cristo, enfim. E nós vamos pegar esse outro escatológico aqui, esse outro estudioso, o teólogo Melick Erikson, porque ele também apresenta em seu livro essa escatologia da visão pós-tribulacionista, faz a seguinte ponderação. Naturalmente aqui, pessoal, o primeiro aspecto principal dos pós-tribulacionistas, ou pós-tribulacionismo, queira você aí, está no fato de que a igreja não será retirada do mundo antes da tribulação. Então eles acreditam que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação, suportando pela graça e a força de Deus, somente depois dessa grande e terrível período que Cristo vai vir, né? E nós falamos que é parousia. Para eles é o arrebatamento. Não vejo arrebatamento, porque o arrebatamento, desculpa, pós-tribulacionista, o arrebatamento do pós-tribulacionista é igual um elevador, bate e sobe, tá bom? E a parousia que nós falamos é a vinda de Cristo com a igreja. Então vamos deixar um pouquinho separado aí. Mas o argumento é pouco efetivo quando nós levamos aqui em conta que o Senhor Jesus disse lá em Mateus. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus. Estou falando para os pós, já que você é pós-tribulacionista, essa é a terceira visão. Leia o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21. Está escrito assim, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, a grande tribulação de Jesus aqui está falando, é algo atípico e sem paralelo da história da humanidade. Jesus diz que nunca houve, preste bem atenção, e nunca jamais haverá essa tribulação, essa grande tribulação. Então, portanto, tentar fazer um paralelo, estou falando com os pós-tribulacionistas, tentar fazer um paralelo aqui daquilo que os cristãos dos primeiros séculos da igreja passaram, com o que ainda está por vir, desculpe, de acordo com a descrição de Jesus, é colocar a sua própria palavra em dúvida e até mesmo em xeque. Então eu vou aqui aconselhar os pós-tribulacionismo, você que está nessa linha de pensamento, observe mais, não deixa cair pelo engano, tá? Lembra que essa tribulação é típica, Jesus prometeu nos livrar dela. Agora, é claro, né? Você acredita, você que é pós-tribulacionista, então, amém. Mas fica com essas palavras, medita, tá bom? Eu estou respeitando a tua visão pós-tribulacionista. Então, falei aqui de 3 visões até agora. Falei da visão que pela misericórdia de Deus eu faço a minha visão, que é pré-tribulacionismo. Eu sou acredito no arrebatamento da igreja, acredito sim, tá bom? Acredito que será secreto, será secreto, tá bom? Eu acredito. E nós falamos também no meso tribulacional, da qual está no meio dos dois, né? Falando que é somente um período de tempo. E agora falamos dos pós-tribulacionistas, que é a terceira visão, da qual eles creem, né? Eles afirmam que a igreja passará pela grande tribulação, não terá arrebatamento, coisa nenhuma, tá bom? Agora também tem a quarta visão escatológica. Se você pensava que era só 2, não, tem 4 visões, tem a quarta visão escatológica, a penúltima desta noite, da qual é chamado arrebatamento parcial. Já ouviu falar do arrebatamento parcial? Pois é, tem alguma linha escatológica que acredita que não será pós, nem será pré, nem será meso, mas para ele vai ser parcial. Então a igreja vai ser arrebatada parcialmente. Segundo a visão do arrebatamento parcial, pessoal, da qual estou mencionando aqui, nem todos os crentes, tá, são arrebatados numa só ocasião. Nem todos os crentes são arrebatados numa só ocasião, seja antes da grande tribulação ou até mesmo depois da grande tribulação. Ao contrário aqui dos crentes, meu querido, dos crentes, eles são arrebatados em grupo. Então eles acreditam que é em grupo
que são arrebatados. E esse arrebatamento depende até mesmo da condição do crente. Olha só, se ele realmente está pronto para isso, né? Então, logo aqui, concluímos, e é claro que esta visão dos adeptos do arrebatamento parcial, que é a quarta visão aqui, no período da grande tribulação, pessoal, haverá uma espécie de repescagem, né? Já assistiu já viu aquele time que não consegue se classificar e vai para a repescagem? Então eles acreditam que tem alguns que não vão ser arrebatados, mas vai ficar na repescagem ali, quem sabe pode... Perdão, meu riso não estou zombando, me perdoe, mas é só uma visão da qual eles acreditam. E uma segunda chance aqui para os crentes não se preocuparem com a vida de santificação. Você não precisa se santificar, não precisa se preocupar, e levam a vida de qualquer maneira. Essa visão, você pode viver a vida de qualquer maneira. Então, de acordo com até mesmo os historiadores, o teólogo Stanley Houghton, alguns midi-tribulacionistas, que nós falamos que era do mesmo, ensinam que haverá um arrebatamento parcial e que parte da igreja passará pela tribulação, e reputam as exortações para vigiarmos e estarmos sempre até mesmo alerta, com o sentido que os crentes amadurecidos vigiarão, é a visão deles, e enquanto que os crentes imaturos, os novos convertidos, aqueles lá, não serão bem sucedidos em vigiar, porque é uma pessoa imatura. Então na verdade, eles estão julgando a característica de tempo dos crentes que está na igreja, que ele é maduro ou não é maduro. Então, desse modo, não serão arrebatados, né? Tendo de passar pela grande tribulação. Eles acreditam que para se filiar tem que passar pela grande tribulação, né? E é isso que nós vemos aqui. Então, nós temos que descrever a visão escatológica sobre o arrebatamento parcial de forma bastante expressiva. Ou seja, essa visão, segundo ele afirma no seu manual de escatologia, né, os estudiosos, é uma espécie de purgatório, olha só, purgatório católico romano. Então é aquilo que os católicos acreditam, os purgatório romano, que o arrebatamento parcial, eles advogam que vários grupos ali, então eles começam a colocar vários grupos, né, como algo que pode beneficiar um grupo e o outro tem que esperar mais, enfim, é o arrebatamento parcial, porque eles acreditam que crentes serão arrebatados durante a tribulação, são os que depois de participar da tribulação, redirecionam a sua vida do ponto de vista espiritual, né? Para eles a tribulação será um tempo para expurgar seus pecados e carnalidade aí, e depois disso pode ser arrebatado, e dessa forma o arrebatamento é visto como uma recompensa pela fidelidade. Olha só, pessoal, uma fidelidade a Cristo, da qual eles aqui colocam aí a condição para esse arrebatamento. Então eu vejo eles que estão todo confuso, desculpe você, todo confuso, lá em Apocalipse capítulo de número 7, da qual você estava, o anjo pergunta, João pergunta, e esses que estão vindo, esses que vieram da grande tribulação, mas não é que estão sendo arrebatados, estão sendo mortos, estão chegando, estão sendo mortos, estão vindo da grande tribulação. Então é uma visão distorcida, mas cada um pega a sua visão. Não estou aqui para bloquear a visão de ninguém, mas expor aquilo das 5 visões escatológicas do arrebatamento que eles acreditam. Amém? Se você tiver alguma opinião, você também pode colocar aí, porque vai ser bênção para você. Agora, o último arrebatamento da visão, para nós terminarmos aqui esse estudo hoje, é o arrebatamento pré-ira. Já viu isso aqui, irmão? Arrebatamento pré-ira. De todas as visões, essa é talvez a mais complexa, pessoal. Por quê? Porque é desconhecida. É uma visão tão complexa que é desconhecida. E de acordo com os defensores da visão, dessa visão, arrebatamento pré-ira, é a igreja que passará pela grande tribulação, mas antes que a ira
de Deus seja derramado em algum momento, perto do final da grande tribulação, ela será arrebatada, e essa posição se assemelha um pouco com o meso tribulacional, da qual está no meio do pré e do pós, tá? E com os pós-tribulacionistas também, tá? E aí nós vemos aqui uma tese mais recente desse arrebatamento pré-ira, né, sobre o momento, né, do arrebatamento. É conhecido como o arrebatamento pré-ira, não sei se você já viu, e essa perspectiva aqui, pessoal, é, no fundo, uma avaliação de mesotribulacionista com vários pontos em comum com o pós-tribulacionismo. No entanto, ela inclui aqui também algumas características incomuns que a diferem dessas duas posições teológicas. Os proponentes da pré-ira creem que a igreja será arrebatada para fora do mundo depois de cerca de 3, 4 da 70ª semana de Daniel, e terem aí se passado de acordo com essa teoria, a igreja passará pela primeira metade, pessoal, primeira metade e por boa parte da segunda metade da 70ª semana, antes de ser removida da terra. Então vocês viram aí, primeiro, os 5 posições das 5 posições teológicas aí do arrebatamento da igreja. Eu falei da pré-ira, falei do meso, eu falei do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista, mas tem outra ainda, mas vou deixar para outra hora, mas somente essas 5 para você, tá bom? Para que você possa aí escrever, né? Você possa aí colocar em ação aí tudo que você ouviu aqui. Coloca, escreve na caneta, espero que você aí não se esqueça de cada ponto que eu falei aqui, tá bom? Não seja preterista. O que é preterista? A visão preterista é que tudo já aconteceu, Jesus já veio, Jesus morreu, ressuscitou, já voltou, arrebatou até a igreja, Satanás já se manifestou, já morreu, já foi, tudo já aconteceu. Para o preterista, tudo já aconteceu. Então não precisa nem trazer muitas visões do preterismo, porque para ele já aconteceu tudo, e, né, não precisa trazer aí alguns versículos bíblicos, aí se tornando 6 posições teológicas do arrebatamento da igreja. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, tá? Eu vou fazer uma breve oração aqui. Então não importa se você é pré, se você é pós, se você é meso, se você é pré-ira, não importa qual é a visão escatológica que você colocou, né? Não importa, irmão. Isso não interfere na salvação, é apenas visão teológica, é apenas posição bíblica que nós devemos respeitar. Isso não atribui a salvação, não, tá? A salvação vem por intermédio de Jesus e é pela fé. Tá bom? Nós temos que crer pela fé. Isso não veio pelas obras da carne, mas é um dom de Deus. Então não tem nada a ver com salvação, mas tem como visão escatológica, né? Tem como visão daquilo que eles acreditam. Eu tenho um zelo. A Bíblia diz que nós devemos ter zelo na palavra de Deus. Nós vemos a igreja aí do 7º dia falando que Jesus, dando data da volta de Jesus, né? Qualquer dia eu vou trazer isso também 3 datas ele trouxe da volta de Jesus, e nenhuma dessas datas aconteceu. Pessoas morreram, venderam seus bens. Ei, irmão, foi tanta coisa. Por quê? Porque acreditaram na data, e Jesus foi claro. Jesus disse que naquele dia e hora ninguém sabe, mas somente o Pai sabe. E aqueles que falam, não, mas vai ser um arrebatamento, vai ser tal dia, vai dar... Não. A Bíblia diz que Jesus disse que ninguém sabe, ele virá como um ladrão. Então a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E tem aqueles também, com todo respeito a vocês pregadores, que pregam acerca dos sinais. As 7 sinais da vinda do Senhor. Não existe sinal. Jesus virá iminente. Não existe sinal. O que ele deixou lá, escrito no livro de Mateus, capítulo 24, foi o princípio de dores. Princípio de dores. Quando perguntou que dia que vai ver, não deu data, e nem falou. Princípio de dores é uma coisa,
Tá bom? Então vamos deixar sinais da volta de Jesus de um lado, porque desde o tempo de Paulo, Paulo já falava que Jesus voltaria naquele dia, talvez viria naquele tempo. Então, o tempo, só quem sabe é Deus. Façamos o que Jesus nos ensinou. Vigiemos, estaremos santificando a nossa vida. Não é porque nós, pastor, se eu souber que Jesus vai vir amanhã, então amanhã eu vou orar, vou jejuar. Aí, né? Isso é hipocrisia, irmão. Não, você deve jejuar, você deve orar, independente. Se não é um crente, é crente fiel, não acredita pela fé, não precisa saber a data, você precisa estar na posição. Se Jesus vier hoje, você vai subir, será? Se você está fora da posição, então você tem que buscar a Deus como o Senhor viesse buscar o Senhor hoje, como o Senhor viesse buscar a tua igreja hoje, tá? Continue louvando com fervor, continue adorando, continue sendo dizimista fiel, continue nos ensinamentos bíblicos, tá bom? Continue, não pare, continue, não vá na conversa de um, porque hoje parece que a pregação mudou, não se fala mais de salvação de alma, não se fala mais até mesmo de cura, irmão, tá porque parece que Jesus mudou, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, tá? Ele continua o mesmo, é só você buscar a Deus e você vai achar. Bater e abrir-se-vos-á. Jesus está pronto para te abençoar, você, a tua família, os teus filhos, tá bom? Deus quer, porque se começar com você, a sua família toda vai também. Se você buscar a Deus, a sua família também vai buscar. E aí Deus vai salvar, porque é a promessa dele, tá bom? Eu quero orar pela tua vida agora, para nós terminarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, nesse estudo teológico, nesse momento, meu Pai amado bíblico. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, porque eu sou falho. Deus, tu conhece o meu entendimento, conhece o meu coração, meus caminhos. Tu sabes de tudo, Senhor. O Senhor me conhece mais do que eu conheço a mim. O Senhor me conhece mais. Por isso, meu Deus, eu oro por esta família. Por isso que eu oro, Senhor, por esses homens, por essas mulheres, por essas crianças. Ora, vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Senhor, eu determino a cura. Que esse demônio dos quintos dos infernos, esse capeta dos quintos dos infernos, saia desta casa, saia em nome de Jesus, e que esse povo possa estar com saúde, curado para a glória de Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, e olha, venha na próxima semana, vou estar falando mais sobre escatologia bíblica, tá bom? E se você tem um tema, pastor, me fala sobre as 10 virgens, pastor, me fala sobre as 2 testemunhas, me fala sobre as 12 tribos de Israel, ou a 13ª casa, enfim, me fale alguma coisa que você tem curiosidade de saber, e eu vou estudar para poder trazer aqui para você, e você também vai compartilhar, tá bom? Compartilhe isso aí para o seu melhor amigo, para o seu cristão, para a pessoa que está esperando, como eu e você está esperando a volta do Senhor. Shalom, fica com Deus. Fui.